Boa noite, estamos aqui no Papo Reto, um podcast à frente do seu tempo. E é sempre legal a gente inovar aqui na nossa região, já tem pessoas até copiando a gente. E hoje nós estamos com uma celebridade, uma pessoa que bom, você já deve até saber, mas com certeza eu tenho que passar algumas informações sobre essa pessoa, essa celebridade, um agente político do Brasil. Então, antes disso eu quero pedir para você compartilhar, por favor, compartilhe a nossa live. Essa live já é um sucesso absoluto, um sucesso total, e tenho certeza que veio para ficar. Já tem gente pedindo para a gente aumentar a quantidade de dias, mas aí, tem que ir devagar, estou trabalhando muito, pegar leve. Mas hoje aqui nós estamos com uma pessoa especial, eu particularmente o considero, gosto muito. Tem uma pessoa que falou que na política não se tem amigo, mas eu considero meu amigo. Ele é advogado, político, afiliado do PT. Tive uns probleminhas essa semana por ser do PT. Em 98 foi eleito vereador na cidade de Osasco, sendo reeleito em 92 e 96. Em 2002 foi eleito deputado estadual. Até hoje, não é que até hoje, ele é o deputado também estadual. Na Assembleia Legislativa, esse deputado, que a gente já vai falar o nome, denunciou os rombos e superfaturamentos feitos pelo governo do PSDB na construção do Rodoanel. Como prefeito, Emídio construiu 18 escolas, 15 UBS. Eu já falei Emídio, já. Emídio de Souza, pronto. 18 novas escolas, vai me corrigir se é verdade, se é menos. Menos nunca vai ser, né? 15 novas UBSs, 14 centros de inclusão digital e inúmeras outras coisas. A sua administração dobrou o número de médicos na rede e de vagas em creches, reduziu o desemprego, valorizou os servidores públicos e fez a economia da cidade saltar de 25º lugar para a 11ª cidade no seu PIB, no PIB do país. Em 2004, concorreu à prefeitura novamente, derrotando Celso Giglio no segundo turno. Reeleito em 2008, vencendo os prefeitos Celso Giglio, Francisco Rossi. Eu não estava nesse ano, eu estava em 2012, candidato. Em 2013, Emídio foi eleito presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, conduzindo o Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo até maio de 2017. Ok? Quando assumiu a Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, cargo no qual ficou até fevereiro de 2020. Ufa, e olha que não falei quase nada, hein? Grande Emídio, boa noite. Agora tem que dar chutinho, tem que dar toquinho. Estamos vacinados já, né? Estamos no distanciamento. Bom, primeiro, bom demais te rever. Você é uma pessoa que eu gosto muito, um grande amigo, e eu fico muito feliz de poder bater esse papo com você. E perceber que o teu programa está sendo um sucesso, já tenho ouvido falar, já tenho muita gente comentando na cidade, em outras cidades, na rede social. É bom ter um programa desse. Conduzido por gente séria, um programa para discutir assuntos importantes, ainda que de uma maneira leve, mas para discutir assuntos importantes. Então, fico muito feliz de estar aqui com você, no Papo Reto, né? E à sua disposição. Não, privilégio. Não tem pergunta proibida. Ah, não, mas o internauta pode perguntar, qualquer coisa mesmo, Emílio. Não, você sabe que eu te entrevistei naquelas lives nossas? Fala assim, ó, em termos de política, o que quiser. Só não pode vida pessoal. Não, claro, pelo amor de Deus. Então você, internauta... Se quiser, pode perguntar. Você, internauta, pode fazer sua pergunta, que eu tô aqui, ó. Aqui, ó, o celular tá aqui e eu vou ler. Marcos Valente, ótima noite, parabéns pela excelente live, vou compartilhar. Já estamos em 844, 850 pessoas ao vivo. Já estamos aqui subindo, hein? Tá subindo. Miriam Loma dando um bom dia pra nós. E uma série de pessoas. Eu acho que eu vou ficar meio doidinho se eu ficar por aqui. Mais um, Alessandra Costa. Boa noite, Reinaldo Mota. Cheguei, estou aqui, não perco por nada o seu podcast. Tá aqui, tá escrito. Obrigado, viu? Pela parte que me toca. Mas é por causa também do Emídio, né? Trouxemos um deputado, ex-prefeito. Mas a gente fala muito da parte política, mas o internauta, e você vai olhar na Câmara da Verdade ali, quem é o Emídio na verdade? Gosta de cozinhar, gosta de pescar, gosta... Quem é o Emídio? Eu posso começar te dando uma dica. Antes de vir para cá, eu até cheguei bem em cima da hora que eu estava fazendo
Tava fazendo uma massa pros meus filhos, entendeu? Ó, aí é. Molecada de férias, você sabe como é que é. Tá falando minha E linguagem. olha, eu mando bem na cozinha, viu? Muita gente fala que eu só faço massa, mas não é verdade. Eu faço outras coisas também. Mas eu sou assim, ó. Eu curto muito família. Pouco tempo que eu tenho, eu dedico à família, sabe? Ou em casa ou saindo, mas eu sou muito caseiro. Eu gosto de ficar em casa. Moro na Vila Iara, em Osasco. Tô sempre lá. Osasco é a minha paixão. Não troco Osasco por nenhuma cidade, entendeu? Às vezes eu brinco e falo assim, olha, Paris, se continuar melhorando do jeito que está, daqui uns 25 anos vai chegar igual Osasco, viu? Eu gosto demais de Osasco, gosto demais do que eu faço. Eu tenho a política como uma atividade, que é uma atividade, vamos dizer assim, fazer política com amor, fazer política com vontade, com objetivo, ser claro naquilo que você quer, sabe? Tem muita gente que usa a política para fazer carreira e pior, fazer outras coisas. Agora tem gente que faz política porque acredita nos seus objetivos, porque acha que é possível. A verdade é o seguinte, ó, um país, a política é fundamental. Onde não tem a política, entra a barbárie, entra o autoritarismo, entra a ditadura, então a política, ela dá trabalho, a democracia dá trabalho, mas ela é o melhor sistema de governo que nós temos. E eu sou um apaixonado por isso e faço isso a minha vida inteira e pretendo continuar fazendo. E ainda mais um regime democrático, né? Porque chega de ditadura, chega de autoritarismo. A gente tem que lutar pela pluralidade, pela discussão de ideias, o contraditório é importante. Porque senão você fica numa mesmice, na verdade. Se só todo mundo pensar como eu Os penso. países que mais progrediram e progridem no mundo, que são mais desenvolvidos, são países altamente democráticos, plurais, não são, sabe, são sociedades fechadas, né? São sociedades abertas, onde as pessoas podem criticar, podem reivindicar, têm participação, decidem. Às vezes eu vejo, sabe que a eleição americana, quando vai ter eleição, eles votam lá para presidente ou votam para deputado, mas eles votam em umas 10, 15 outras coisas, né? Que eles consultam a população sobre um monte de coisa. Eu acho que é isso, a democracia é isso, a gente tem que valorizar cada espaço, tem que fazer dela um instrumento de melhorar a vida das pessoas, sabe? É nisso que eu me foco. A gente pode falar aqui do nosso município logo de cara, mas a gente pode falar no âmbito nacional. Você prefere começar por onde? Como é que você tem visto a CPI? Vamos falar, porque tem muita gente que fala que é um circo, que é um teatro, que as pessoas que estão ali na CPI conduzindo não têm aquela legitimidade toda. Como é que você enxerga hoje? O que eu acho é o seguinte, Reinaldo, a CPI, ela, como tudo no Brasil hoje, ela divide opiniões. E na democracia é assim mesmo, as pessoas às vezes dividem opiniões, as pessoas estão muito, às vezes, radicalizadas numa opinião ou na outra. Então, por exemplo, quem é a favor do Bolsonaro não está gostando da CPI, porque acha que estão tentando atrapalhar ele o governo. Agora, eu acho que assim, primeira coisa, nós temos que nos ater aos fatos. E quais são os fatos? Por que a CPI foi criada? A CPI foi criada porque existe uma pandemia no Brasil, que acabou de completar hoje 550 mil vidas perdidas. É um escândalo, assim, é uma tragédia humanitária que o Brasil nunca viveu. Como nós somos um país que nunca teve guerra, nunca teve... Então, agora, uma pandemia, ela morreria gente? Claro que morreria, mas nem perto dessa quantidade. Então, houve um problema na condução da pandemia, por isso o Senado fez uma CPI para investigar as condições, o que o governo fez, onde errou, tal. E no transcorrer dessa CPI, o que está acontecendo é que outras coisas estão vindo à tona. Estão vindo à tona compra de vacina superfaturada, está vindo à tona denúncia de propina, tem que ser investigado contra ele e contra qualquer um. O governo, quem está no governo, tem que se permitir investigar. Não pode ter coisa proibida. O governo não é lugar de coisa escondida. Quem quer fazer coisa escondida, faça no privado, nas suas coisas, na sua atividade. Um empresário, ele não é obrigado a dar satisfação para ninguém. O homem público é. Agora, o Renan Calheiros tira um pouquinho da legitimidade da CPI, ou não? Não.
Não tira, sabe por quê? Porque assim, uma coisa é o Renan Calheiros, as pessoas têm direito de Bom, ele gostar tá lá, dele. ele é senador eleito. Ele é senador eleito. Não, mas É assim, não é a palavra dele, o problema são os fatos. Se os fatos que ele está trazendo são fatos reais, se tem procedência ou se não tem procedência. É isso que a gente tem que se fiar. Não é na figura do Renan, pouco importa a figura do Renan. Quem gosta, gosta, quem não gosta. Ele acabou de ser reeleito para o Senado, alguma coisa ele deve, o estado dele, Alagoas, deve ter o filho é reconhecido governador. mas é assim, tem muitos senadores. Tem um lá que fica defendendo o Bolsonaro, esqueci o nome lá, um senador lá de um dos estados do Nordeste, ele fica defendendo, ou do Norte, ele fica defendendo, e agora apareceu que aquela mulher lá, quando foi depor, treinou, sabe? E no treinamento ela falava, bom, eu já sei que a bancada do governo vai nos ajudar, eu sei quais perguntas que eles vão fazer. Então, teatro por teatro, tem teatro de um lado, tem teatro do outro. Na política, claro, ali transmitido ao vivo, muita gente aproveita aquele momento para aparecer. Eu descartaria tudo isso, mas eu concentraria no que, de fato, a CPI está apurando. O que ela está descobrindo. O que foi a gestão do Pazuello, o que foi a crise de Manaus, por que tanta gente morreu, por que a negociação da vacina se dava num bar tomando chopp ao invés de na sala do Ministério. Mas isso é relevante. os governos dos estados também negligenciaram alguma coisa também, porque o dinheiro chegou também, não foi? Foi destinado uma grande verba para os governos. Não, mas eu acho que estados também têm que ser investigados. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que até município, né? Recurso público, ele está sempre sujeito à investigação, qualquer um deles. O país tem uma estrutura, você tem o Ministério da Saúde, você tem os estados que têm suas secretarias da saúde. O que é fato? Fato é que nós temos um ministério que não ordenou, não organizou o combate à pandemia, negou o tempo todo a ciência, negou a validade da vacina, né? E depois, quando percebeu que não tinha jeito, aderiu e negociou as vacinas. Agora está se investigando as condições de negociação. Bom, se algum estado desviou dinheiro, ele vai ter que responder da mesma forma. Eu não sou contra investigar ninguém, nem do meu partido, nem de ninguém. Cometeu erro tem que ser... É assim, a única chance na democracia de você não sofrer penalidade é você andar correto. É você fazer as coisas certas, é você não desviar recurso público. Isso é o que tem que ser feito. E investigar, tem que investigar. Eu já fui, quando eu fui prefeito, evidente tem processo que o Ministério Público resolve investigar. É bom que investigue. É bom, eu tenho consciência tranquila do que eu fiz ou do que eu não fiz. E o Ministério Público tem o direito, sabe? A Justiça tem o direito de falar como é que foi aplicado esse recurso. Se tem alguma dúvida, tem que abrir procedimento investigatório. Ainda mais na condução de uma pandemia que já matou 550 mil pessoas. Estamos aqui no podcast Papo Reto, Reinaldo Mota, um podcast à frente do seu tempo, hoje com o deputado estadual Emílio de Souza, prefeito 2 vezes, vereador 3 vezes, 3 vezes, né, vereador? 3 vezes. 3 vezes vereador, 2 vezes prefeito, elegeu o sucessor. Então nós estamos falando com uma autoridade política, sabe tudo de política. Muita gente, 1.500 pessoas nesse momento ao vivo com a gente, muita gente assistindo a nossa live. E eu peço, aproveite, vamos aumentar essa nossa audiência, compartilhe, por favor, nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook. Ainda nós não estamos transmitindo paralelamente ao YouTube, mas nós temos um projeto. A gente pega o programa e joga e sobe no YouTube depois. Mas nosso projeto a curtíssimo prazo também a gente está fazendo ao vivo, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Muita gente entrando, Paulo Tubarão, tá parabenizando, mais uma live show, parabéns, hein? Acompanhando o trabalho top. Podia aumentar a série aprendendo muito com vocês. Valeu, Paulo. Notas do bem. Ótima noite, parabéns pela excelente live. O Emílio vai voltar a ser prefeito de Osasco? Uma pergunta. Vamos aproveitar lá. Eu queria entrar em Osasco daqui a pouco. Segura um pouquinho aí. Quero perguntar sobre futuro político e essa pergunta você pode deixar marcadinha aí. Cléo Barsandi, vou falar só de algumas participações aqui. Dando os parabéns. Lu Simonelli, boa noite.
Carlos Monteiro, boa noite, pastor Reinaldo Mota. Boa noite, Emílio de Souza. Carlos Monteiro, top. Pessoal elogiando pra caramba aqui. Pô, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui outras pessoas ao vivo. Que bacana, que legal Aí, isso, ó. viu? Um abraço, viu, gente? Obrigado aí pela audiência. Vamos fazer jus a essa audiência. Tem um que você conhece bem, Rosendo da Fezabo. Boa noite, Reinaldo, Rosendo da Fezabo. Olha, eu e a minha esposa, Luzia, estamos assistindo essa importante live com o deputado Emílio de Souza. Estamos atentos. Rosendo, obrigado. Paulo, eu tenho que ler antes, né? Porque às vezes... Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. E aí vai, muita gente entrando, muita gente participando. Paulo Albuquerque, vamos comentar. Bom, já citaram Osasco, né? Mas antes de Osasco, eu ouvi uma conversa que você poderia não ser nem candidato a deputado para trabalhar na coordenação do Lula presidente. É verdade isso? Procede isso? Deixa eu te falar, eu sou candidato a deputado estadual. Não fui consultado sobre essa hipótese de coordenar a campanha do presidente Lula, ser um dos coordenadores. Não fui consultado sobre isso. Evidentemente, isso se deve ao fato de que eu desenvolvi com o presidente Lula uma amizade muito grande, acompanhei ele na prisão, fui um dos advogados dele, visitava ele todas as semanas em Curitiba. Então, eu nunca neguei, eu defendi o Lula no pior momento, não agora que ele está liderando as pesquisas. Então, nós somos amigos pessoais, de frequentar a casa e do outro. Então, eu realmente tenho talvez seja por isso as pessoas associam imediatamente. Porque o Lula citou, a única cidade que ele citou quando ele saiu lá da prisão foi Osasco, e seu nome é Emílio. Aí a sua aproximação foi um dele. agradecimento, era natural. Você foi advogado dele, né? Também porque... advogado? Também porque eu coordenei a campanha do Fernando Haddad à presidência da República na disputa com o Bolsonaro. Então, talvez por isso, sim. Nós temos poucos quadros com experiência em campanhas nacionais. Tem muita gente com experiência em campanha municipal, estadual, mas nacional é outra dimensão. Como eu tive a experiência com o Fernando Haddad, foi uma boa campanha. Nós não ganhamos, o Bolsonaro ganhou, mas o Fernando teve um bom desempenho naquela campanha. Então, mas não há nenhuma consulta, não estou falando para você que... Eu não estou negando que vai ser, eu estou falando que nesse momento eu sou... Mas se for convidado, você pode... Mas às vezes, por exemplo, em 2018 eu coordenei a campanha do Fernando Haddad e fui candidato a deputado e fui eleito. Então, assim, eu pretendo ser candidato a deputado, mesmo que eu tenha alguma outra tarefa para cumprir. Porque já é um reflexo para a eleição de 2024. Aí chegando na pergunta do nosso internauta aqui, não é verdade? Você disputou as eleições agora, Rogério... foi vencedor no primeiro turno, uma eleição difícil, complicada, uma eleição atípica. Mas assim, o seu sonho é voltar a ser prefeito de Osasco ou ser ministro do Brasil? Deixa eu te falar, olha, quem está na política, você não pode, vamos dizer, escolher um caminho ou dizer o que você vai ser ou o que você não vai ser. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, se alguém me pergunta o que eu quero ser, eu falo, eu quero ser presidente da República. Se eu vou ser ou não, é outra história. Mas eu digo assim, nós estamos num momento crucial, nós estamos focados nesse momento, que é a eleição presidencial e a eleição para governo do Estado. Então, eu estou muito focado nesse projeto, acho que uma eleição é 2022, depois do que acontecer em 2022, vamos pensar o que vai acontecer em 2024, vamos pensar, eu não sabemos, a gente não costuma fazer planos antes de vencer as eleições. Não, a primeira tarefa é vencer eleições, eleger o Lula. Depois nós vamos pensar o que fazer. Eu estou sempre à disposição de Osasco, do país, de São Paulo. E for para jogar em qualquer posição, eu jogo. Se for para não jogar, ficar no banco de reserva, eu fico também. Não tenho problema. Eu sou tranquilo com relação a isso. Essa conversa eu conheço, viu, gente? Eu sou um soldado, né? Não tem essas coisas. Sou um soldado do... Eu não falo sou um soldado porque já tem muito militar no governo e eu não quero falar sou soldado, viu? Mas atrapalha isso? Não atrapalha. Não, porque assim, eu sou um pastor, sou um professor. Se eu ganhasse para presidente, se eu ganhasse para prefeito da cidade, eu ia trazer alguns pares meus também, né? Claro, faz parte do jogo, né? Não, faz parte. Eu só acho que... E temos o General Mourão, homem... É preciso cautela
no que é o papel das Forças Armadas. Uma coisa é você trazer um militar, outro militar, isso é uma coisa. Outra coisa é as Forças Armadas assumir ou ter posições. As últimas posições das Forças Armadas eu acho que não foram corretas nessa questão. O próprio general Mourão se postou contra, falou, não, vai ter eleição sim, não tem essa de, se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Que história é essa? O Brasil nunca teve voto impresso, já tem urna eletrônica há 25 anos, não tem uma denúncia fundamentada, provada de nada. O Bolsonaro mesmo e os filhos foram eleitos assim. Então, querer aprovar voto impresso no Congresso é um direito. Agora, dizer que se não aprovar não terá eleições, isso não. E as Forças Armadas não deveriam embarcar nisso. Tem uma coisa que se fala muito que é o seguinte, quando a política entra pela porta de um quartel, a disciplina sai por outro. A hierarquia acaba. Atividade militar e atividade política, elas não são de natureza diferente. Forças Armadas é hierarquia, é disciplina, é comando, é missão. Política é debate, é crítica, é conversa, é contestação, é investigação. Isso é política. Mas eu estou achando as Forças Armadas também na dela. É que, claro, o presidente fala, tem uma conotação forte, pesada, mas eles estão tranquilos na deles. Eu não vejo clima, o próprio general Mourão falou isso, né? Não existe o clima para não haver as eleições. Claro que é uma pressão. Mas o problema é que assim, a voz do general Mourão foi desautorizado pelo Bolsonaro hoje, agora à tarde. Diz o seguinte, ele cria muito problema, mas eu tenho que aguentar. Quer dizer, as Forças Armadas, o Bolsonaro fala uma bobagem, o problema é se as Forças Armadas emitem nota concordando com as bobagens dele. Então, por exemplo, o general Braga Neto, ministro da Defesa, ao soltar uma nota reforçando essa opinião do Bolsonaro, não foi bom. Não é bom para a democracia, não é bom para as Forças Armadas. Porque ela é uma instituição de Estado, ela não é de governo, entendeu? Ela é perene, ela é da história do Brasil. E ela é querida exatamente por não se meter em disputa. Ela é um patrimônio da nação. Todas as Forças Armadas são assim, sabe, em países democráticos. É um patrimônio da nação, a nação bota ela num altar, mas não entra em disputa. Porque quando você entra numa disputa, metade vai gostar de você, metade vai te odiar. Então, não é bom. Não, o confronto, ainda mais assim, é um confronto perigoso para todas as instituições, tem que funcionar. Agora, quando você, de alguma forma, bloqueia tudo isso, é um problema para todo mundo. Eu acho que temos que ficar atento. A democracia tem que andar, vamos andando. Ele fez o acordo com o Centrão, agora com o PP, quer dizer, em tese, o impeachment dele... Que ele abominava, né? Falava que ele jamais negociaria, tese, toma lá da cá. Mas em tese o impeachment não vai acontecer mais. Que ele termine o mandato dele, não sei, né? A política hoje, o céu tá de um jeito, daqui a 2 minutos tá de outro. Mas estamos aqui com o Emídio de Souza, já falei, vereador, prefeito 2 vezes, elegeu o Jorge Lapas numa eleição que eu disputei a primeira vez, né? Eu lembro. 2012. Tem uma cena, Emílio, que eu vou falar que eu não vou esquecer nunca. A gente sempre foi amigo, mas quando a gente tá na oposição, eu fui candidato, teve um debate, o Emílio senta bem na minha frente no debate. Falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer da vida? No debate... Na minha campanha de reeleição? Não, no debate em 2012, que eu fui candidato a prefeito. Eu não era candidato. Eu acho que nesse dia eu era o João Paulo ainda. Aí eu falei, quero ver o que esse cara vai falar agora. Sentou na minha frente, falei, pronto. Eu tava debutando, entrando na política partidária. Mas foi, eu já comecei assim em grande estilo, graças a Deus, uma disputa muito legal. E você fez o seu sucessor. Isso é uma coisa muito interessante na política. Antes da gente entrar no governo do atual prefeito de Osasco, não vamos poder, temos que falar, né? Temos que falar, ué. É lógico. Eu só queria fazer uma pergunta. Se ele estivesse aqui, ele ia falar só das coisas boas que acontecem na cidade, mas tem que ter alguém para falar que tem coisa para melhorar, né? Então, muita gente entrando, grande Fábio Sinegalha, Carlos Monteiro de novo, Rogério Silva, grande Rogério Silva. Abraço, Rogério. Irmão do Ribamar Silva, presidente da Câmara. Amigo Reinaldo Mota, boa noite. Quando o presidente da Câmara, Ribamar, será convidado para discutir políticas públicas da nossa querida de Osasco? Pô, com o maior prazer. Grande Rod Maier entrando agora, meu amigo de muitos anos da Igreja Renascer em Cristo, grande compositor, um músico excepcional, e muita gente entrando, professor Ronaldo, muita gente entrando aqui, e eu queria só fazer uma perguntinha muito pessoal. Eu postei que você estaria aqui, já tive uma enxurrada de críticas, né?
Como você tem sentido a rejeição do PT nas ruas, Emílio? Olha, eu, sinceramente falando, eu acho que já foi muito pior. Eu acho que já foi muito pior. Eu acho que o fundo do poço para o PT foi 2016, a eleição de prefeito, 2016. Era um momento muito, muito difícil. Depois, 2018 foi um pouco menos. E 2000, eu acho que hoje nós temos uma situação muito diferenciada. O PT, ele é um partido polêmico. É polêmico porque ele fez uma coisa que ele tomou um lado, sabe? Ele tem como partido, ele tem um lado, que é o lado de defesa dos trabalhadores, do povo mais pobre, criou programas sociais para isso, sabe? Criou o Bolsa Família para isso. Quanta gente não criticava o Bolsa Família antes? Candidatos, inclusive. O que virou o Bolsa Família? Se não fosse o Bolsa Família numa crise dessa, a fome no Brasil seria muito pior. Então, o PT é um partido com convicções muito claras. Parte gosta, parte não gosta. É assim, é assim. Bom, nos Estados Unidos, se você perguntar para um eleitor do Partido Democrata o que ele acha do Partido Republicano... Mas cometeu alguns erros também nesse percurso, né? Claro, comete, mas quem não cometeu? Não, com certeza. O Partido Republicano americano foi o do escândalo do Watergate, do Nixon, que teve que renunciar. Sabe, todos partidos numa longa trajetória, não só partido, instituições como um todo. Se for pegar instituições como o Exército, Marinha, Aeronáutica, Justiça, elas não cometeram erros durante a sua história? Igrejas, como que cometeram? Partidos muito mais. A partir da disputa pelo poder, assim, o PT errou, cometeu erros, mas o PT também teve muitos acertos. A questão é, hoje, as pessoas colocam numa balança. O Bolsonaro insistiu muito, falou muito, o discurso dele, de que precisava tirar o PT. Se tirasse o PT, estava tudo resolvido. Tirou. O país não melhorou, ao contrário, a situação econômica do povo é a pior possível. A fome voltou, o Brasil voltou ao mapa da fome, o desemprego atingiu um patamar de mais de 14%, uma coisa inacreditável. Mas a alternância do poder... A carestia não foi boa. A alternância, desde que ela melhore. Não é alternância por alternância. Se não uma coisa está indo bem, você fala, vou alternar porque... Mas se você fica muitos anos, também dá a sensação de quem está governando, de ser, o Estado ser dele. A alternância é boa. Estou falando que a alternância de poder, ela não é boa para o país. Agora, precisa ter resultado. Olha, se eu estou governando, as pessoas não gostam mais de mim, aí você disputa comigo, você tem que fazer um governo melhor que o meu. Porque a própria vitória do Bolsonaro... quando as coisas não funcionam, sabe? Porque, desculpa, o Brasil hoje as coisas não funcionam como deveria. O Brasil virou um sinônimo, sabe, de pária internacional, um país que não é mais respeitado lá fora. O nome do Brasil lá fora, desculpa, está na lata do lixo. Sabe por quê? Por causa da destruição da Amazônia, por conta das declarações homofóbicas, por conta da política indigenista, por conta do Pantanal, por conta da ameaça à democracia e por conta da pandemia. É isso. Deputado, dá uma pausa um minutinho, ó. Segura aí, a gente tem nosso break de comerciais. Segura um minuto, ó, 10, 15 segundinhos. Espera aí que você vai ver. Fica aí. Bom, quando eu li aqui o seu currículo, aqui está escrito que você construiu 18 novas escolas, perfeito? Perfeito. 15 novas UBSs. Isso é novas, não é reforma. Reforma não reformamos quase todas. Falando de novas escolas. 14 centros de inclusão digital. Sim. Faltou muita coisa aqui, né? De coisas que de eu obras, fiz? É. Ah, sim, né? Você teve abertura de avenidas importantes como a Avenida Hilário. Você teve a duplicação da Rua da Estação. Você teve o prolongamento da Avenida Visconde de Nova Granada. Você teve a abertura Tô sendo da Avenida... generoso, tô falando que eu for na bola pra você fazer o gol, Emílio. Nós estamos aquela avenida
João Goulart, ali onde tem o condomínio Inova, que não existia, foi tudo obras feitas no nosso Tudo governo. isso falando isso, porque você foi reeleito, estava com uma belíssima popularidade, elegeu o seu sucessor, que era um engenheiro, nem aparecia muito, que inclusive está com o Rogério, não entendi, mas está lá. Então, eu Os quero... dois são crias minhas e os dois se juntaram Boa, depois olha contra lá, mim. olha lá, olha lá. Você lembra que deu uma reflexão disso aí? Como é que você se sente sendo cria dos dois? Você criou os dois. Não sendo cria dos dois. Você criou os dois. Eles estão juntos. Mas assim... Mas na política tem eu tô isso. A brincando, política, mas, assim, você às vezes você aposta numa pessoa que no fim não dá certo. Eu apostei no Lapas para ser prefeito. O Rogério não apostei para ser prefeito. Para ser vereador. Apostei ele como Você, vereador. você criou o Rogério para ser vereador. É. Bom, mas ele também saiu bem, é um grande tá. articulador, porque Ele não é um- o que ele fez... Ah, Não, o que ele fez... eu não tenho bronca Ó, do Rogério, não. Ele juntou as famílias mais tradicionais de Osasco, trouxe todo mundo aqui, tá todo mundo com ele. Você pega desde Pitéri, Isso desde aí. Rossi, Tem pessoas em Osasco, nem Osasco, qualquer tem que cidade. tirar o chapéu para o Rogério. Não tem como. Na política, você tem assim, uma cidade como Osasco, ou outra também. Você pega certas figuras políticas, elas estão em todos os governos. Inclusive tiveram nos meus. Então, assim, não é que é uma base do governo, é base naquele momento. Não, Tá certo? eu entendi, mas ele conseguiu juntar muita gente. Conseguiu, mas assim, é diferente de nós. Por exemplo, eu tive comigo 14 partidos, o Lapas teve 19. Mas você tinha pelo menos uma posiçãozinha lá na Câmara. Não, a questão que aconteceu é que essa eleição foi uma eleição completamente atípica. Não, isso que eu queria até te perguntar. Essa porque- eleição, as pessoas não estavam julgando se o administrador administrou corretamente ou não. Estavam julgando muito mais qual foi a atitude dele frente à pandemia. Porque o momento da pandemia, você tem que observar o seguinte, a eleição se deu no momento em que o país estava assustadíssimo com a pandemia. Não havia vacina ainda. A eleição foi em novembro de 2020. Não tinha vacina, não tinha nada. Do que se dependia? Do isolamento social e os prefeitos que tiveram alguma atitude frente a um governo federal que era negacionista, evidentemente, esse prefeito sobressaiu. E todos os outros não foi um podiam fenômeno falar- de Osasco, foi de todo lugar. Mas todos os outros candidatos não podiam falar na pré-campanha, não podia falar de política. Não podia. Porque o pessoal morrendo e você falando de política. Então, assim, houve, claro. Mas as ruas mostravam que o cara tava com uma rejeição gigantesca. E ganha com mais de 60%. Foi atípica mesmo. Não foi uma coisa... Eleição cada vez mais assim, ó, primeira coisa. Não, rejeição- Primeira coisa que eu digo assim, ó, foi uma coisa que já aconteceu comigo e já aconteceu com outros prefeitos. Prefeito, quando é candidato à reeleição, ele sempre é um candidato forte. Não, ele leva vantagem, Porque né? A tá ali, máquina. e também tem umas coisas assim que as pessoas às vezes falam assim, poxa, ele tá lá já, vai trocar de novo, deixa ele... Seria como se o prefeito tivesse direito a 8 anos, com uma paradinha de 4 anos para falar confirma ou não confirma. Entendeu? Eu tive muita gente, quando eu fui reeleito, que não gostava de mim. Eu vi uma mulher falar assim, eu não gosto de você não, mas eu vou votar em você, porque quem sabe no segundo você... Faz alguma coisa. Então, a cabeça do eleitor é assim, Reinaldo. Eu nunca me insurjo, não brigo com resultados, não brigo com... Naquele momento, outubro, novembro de 2020, a escolha que pareceu mais correta para o eleitor foi essa. Ele tomou, tem que ser respeitada. Significa que vai ser sempre assim? Não. Porque a gente pega aqui e vê os seus feitos e mais do que você falou, e aí traz para os dias de hoje. A gente não vê muita coisa Não, acontecendo. não tem, como é que você como é que você analisa hoje o governo do Rogério, independentemente do que o eleitor foi lá e confirmou 60%? Eu acho que assim, uma coisa é inegável. O Rogério é um profissional de marketing. Eu não estou falando isso no mau sentido. Na rua ele dá um show, né? Ele é um cara que ele vai na rede social, cada coisa que tem, ele tira uma foto diferente, ele inaugura até obra privada, né? Porque não tem obra pública, ele inaugura empresa, inaugura qualquer coisa, né? Até, sabe, ele vai abrir. É direito dele. Eu não inauguro obra privada, eu inauguro obra pública. Agora, eu acho que tem uma coisa que é assim, ó. Osasco, uma das coisas que me dá mais orgulho não é uma obra, mas é o vigor econômico de Osasco. Porque esse vigor ele foi restabelecido a partir do que nós fizemos lá atrás.
Novo Código Tributário para Osasco, que reduziu as alíquotas, tornou a cidade mais competitiva. Novo sistema viário com várias novas avenidas, sabe? Qualificação de mão de obra. Tornar Osasco... Quando eu assumi a prefeitura em 2005, Osasco estava vindo de uns 15 anos de estagnação econômica. As empresas, a indústria tinha ido embora, não tinha vindo nada no lugar, comércio, mercado. Era uma fase de transição, né? De uma cidade industrial, uma cidade... Então, nós preparamos Osasco, falou, esse é o caminho. Eu me lembro até hoje, quando nós fomos fazer o novo Código Tributário, num debate com a Associação Comercial e com a OAB, né? O Paulo Continha era o presidente da associação. E naquele momento... Um abraço pro Paulo Continha. Um abraço, Paulo. Naquele momento, o que aconteceu? As pessoas chegavam e falavam o seguinte, ó, tem que apostar numa coisa nova. E essa coisa nova é venda pela internet. Por quê? Em 2005, 2006, a venda pela internet no Brasil quase não existia. Mas o que as pessoas falavam? Falavam, já está crescendo no mundo e vai crescer aqui. Então, prepara o Código Tributário para atrair empresas desse porte. A conclusão foi imediata. O Código Tributário foi promulgado, eu fiz em 2007. Ele começou a dar resultado, 8, 9, 10, 11. Osasco, de lá até aqui, todos os anos ele cresceu. Eu assumi, 2005 era o 25º PIB do país. Quando eu saí já era 11º, continuou crescendo, hoje é 6º. Eu tenho muito orgulho disso, porque isso é o que permitiu e o que permite que a cidade dê um salto em atendimento à saúde, em atendimento, em cuidado, em zeladoria. Então, esse salto criou um vigor econômico imenso. Você veja que Osasco, enquanto na pandemia a maior parte das cidades perderam receita, Osasco aumentou a receita por conta das empresas de venda pela internet. Como disparou a venda pela internet no país, Osasco ganhou com isso. É um polo de empresa. Eu tenho orgulho de ter feito isso. Mas deu resultado na mão do Rogério. Paciência, é a história da cidade. Eu não tenho problema. Planta, tu ela colhe, deu né? Não, mas ela deu um resultado no meu período também. Eu assumi, Osasco tinha um orçamento de 500 e poucos milhões. Quando eu saí, 8 anos depois, já era 2 bi. Quando o Lapa saiu, já era 3 bi. Agora já está caminhando mais. Então, ela vem numa trajetória de crescimento econômico que eu tenho muito orgulho disso. Pois é, além da educação, né, que você fez um belo trabalho, eu sou professor, eu sei exatamente no seu período, foi uma marca, né? Das 18 escolas construídas, 2 foram céus. Foram 2 céus, o céu do Munhoz e o céu do Santo Antônio. Infelizmente, o céu hoje não funciona como deveria funcionar. Sabe, criou 2 portais do trabalhador, um centro no Santo Antônio, sabe? 2 UPAs, 3 UPAs, a do centro, a da Menck e a do Jardim Conceição. De lá para cá, sabe quantas UPAs foram criadas? Nenhuma. Você sabe quantas... O Lapas, ele terminou a do centro, não é isso, se não me engano? O Lapas terminou, a do centro começou comigo, terminou com o Lapas. Isso. Você sabe assim, eu fiz 18 escolas novas em 8 anos. Eu quero saber o seguinte, quantas escolas novas o Rogério fez? Sendo que a condição econômica de hoje é muito melhor do que naquela época. Eu falo assim, bom, eu fiz 2 UPAs, 3 UPAs, mas nada, nenhuma. Ele não precisava fazer 3, mas nenhuma mais deu para fazer. Eu urbanizei as principais favelas de Osasco. Morro do Sabão, Portal do Oeste, Vicentina, Conjunto Vitória no Padroeira, né? Área BK no Jardim Veloso. E conjuntos habitacionais imensos, como Flor de Lis, como lá no Belmonte. Tirei famílias de áreas de risco, demos dignidade. Eu falo assim, qual o programa habitacional do Rogério? O que ele apresentou? Eu queria saber o seguinte, de lá para cá não tinha favela para urbanizar? Não dá para concluir o Rochdale? Não dá para fazer, sabe, a favela do Santa Maria, que estava na boca, do Santa Rita, que nós deixamos, inclusive, financiamento pronto? Então, acho que tem um atraso nesse sentido. É uma administração de muito marketing, mas quando você vai no concreto, sabe, é pouco resultado. Vamos lá. O Fábio Sinegali falou, PT foi um câncer para o Brasil e o Bolsonaro está sendo a metástase. Eu respeito a opinião.
Evidentemente eu não concordo. O PT não foi um câncer para o Brasil. Um partido que tira 37 milhões da linha de pobreza, cria programas sociais como o nosso, cria mais de 200 novas escolas técnicas, cria ProUni, possibilita que as pessoas cheguem na universidade, isso não pode ser chamado de câncer. Então, eu acho uma comparação totalmente imprópria, muito embora eu respeite. Olá, Alessandro Leite, parabéns pelo programa, Reinaldo Mota e o deputado sempre prefeito Emílio de Souza, que tive o privilégio de apoiar na eleição estadual. Obrigado. Grande abraço pro Alessandro Leite. Grande Rosemary Martins, um beijo. Manda um beijo pro Pepo, hein? Grande Pepo. Tô com saudade dele. Rodrigo Lobo já foi da Terra FM, da Jovem Pan, grande locutor, meu amigo. Boa noite, parabéns, meu brother. Parei a gravação para ver o podcast. Você sabe que adorei quando o Emílio disse que você criou o Rogério. Respeito muito o Emílio, até falamos recentemente. Mas como o Emílio explica perder de goleada para sua própria cria? O Emílio é uma coisa do passado? Não me Pensei de considero. goleada, eu pensei que era o meu time que tomou ontem de 5. assim, ó, Pelo amor de Deus, não fala disso. Cada eleição é um momento da vida. Naquele momento, as pessoas acharam que era o melhor Rogério. Quer dizer que é uma desaprovação a mim? Não. Eu não sinto assim. Eu acho que é um direito das pessoas. Falar, nesse momento a gente prefere seguir esse caminho. Ponto. Sabe? Eu continuo como deputado, tenho uma atuação, graças a Deus, destacada na Assembleia, reconhecida na Assembleia. Trabalho por Osasco, vou continuar trabalhando. Eu não tenho problema com isso, não. Bom, já estamos na reta final aqui do nosso programa, 1.500 pessoas assistindo. O Carlos Monteiro acho que fez uma pergunta para você. Emílio, você apoia o João Paulo Cunha para deputado federal em 2022? Há uma possibilidade de dobradinha? Não sei se ele é candidato, e se for candidato, é um direito dele ser candidato, né? Mas eu vou dobrar com outros candidatos. Vamos lá. Posso dobrar com ele também se ele for candidato. Não sei se ele será. O Fábio de Souza Cardoso, Fabinho, grande Fabinho, já falou algumas coisas para trás, eu já passei, Fabinho, já perdi aqui, mas está dando os parabéns pela entrevista. A Clécia Silva, Bolsonaro até 2030. Carlos Can, e as perguntas contra o governo não faz? De que governo? Vamos lá, de que governo? Do municipal? Ele tá falando aqui, porque ó, eu trouxe um raio-x aqui, Carla Can. Ele construiu bastante coisa, fez avenidas importantes, o Lapas terminou a Visconde Nova Granada. E qual é a marca do atual governo? Asfaltar? Na verdade, não está terminada, né? Eu abri a Visconde, né? Eu abri ela até Vila Holanda, do Bombeiro até Vila Holanda. O Lapas prosseguiu até o Salgado, só que o projeto dela é muito maior. O projeto dela segue, urbaniza a favela da 13, cria uma ligação direta com um túnel e vai sair na Sara Veloso. Esse é o projeto completo, que o Rogério poderia continuar, não continuou. Olá, pastor Davi Abacuque, prezado Emílio, respeite seu trabalho, mas me informa, o PT foi um câncer para o país sim. Vamos lá, opinião. O Davi Abacuque, meu amigo. Felizmente não é o que a maioria acha, né? Senão o Lula não estaria liderando as pesquisas. Mas tá mesmo, esse negócio de pesquisa, eu tenho minhas dúvidas, viu? Tá mesmo? Porque Tá. o Bolsonaro colocou uma agora que ele tá na frente. Mas essa é claramente inventada, né? Não tem uma pesquisa séria que o Bolsonaro esteja na frente. O país está sentindo. O país está sentindo o desemprego, está sentindo a miséria, está sentindo a fome, está sentindo a vergonha de ser colocado de lado no cenário internacional e está sentindo a dor da pandemia, está sentindo a dor da perda de 550 mil pessoas e a zombaria que ele fez disso. Desculpa, quem quer ficar com ele até 2030, fique. O Brasil não vai ficar. Estamos aqui no Papo Reto, Reinaldo Mota, na segunda-feira. Segunda que vem um amigo seu vai estar aqui. Secretário do Rogério, Gelson Lima vai estar aqui. Gelson, grande secretário quadro, do Trabalho. Conversei há poucos dias com ele. Foi seu secretário de saúde, né? Foi de saúde e de governo. É. Foi uma parte de governo e depois de saúde. Ele ficou 6 anos e meio no comando da saúde comigo. Foi um bom secretário e eu respeito. Então, para você ver, estamos trazendo uma oposição ao Rogério e vamos trazer alguém do governo. Então, assim, aqui o podcast é democrático, a gente traz opiniões diferentes até chegarmos, viu, Emílio? Numa discussão. A ideia
dessas lives é trazer discussão, tá? O contraditório, o cara que pensa diferente de você. Mas nessa primeira leva, eu falei assim, não, vamos respeitar o convidado, não deixar ensaiar justa, entendeu? Mas a sequência de tudo isso vai ser o debate. Debate. E debate fora de período eleitoral, ele é melhor, sabia? É mesmo? Porque no período eleitoral, às vezes você debate, a pessoa fala, tá falando isso porque é candidato. Agora não. Agora nós estamos debatendo o problema do país, da cidade. Estamos falando como poderia ser, como é, o que poderia ter sido feito diferente. Sabe? Tem que comparar as experiências. A galera que está assistindo a gente, estão tudo quietinho aqui, o povo, né? Né, Paulão? Grande Paulo, a Cléo, eu queria o nome de você. Quero agradecer o trabalho aqui da técnica aqui do estúdio. A Nayara. A Nayara está aqui acompanhando a assessora de imprensa. É. Grande. Eu falei com o Mota, né? Tem um assessor seu de imprensa, né? Cláudio. Cláudio Mota. Cláudio Mota. Com o nome desse. Deve ser parente seu. Não, dele é com 2 T's, o meu é com um só. Então estamos terminando aqui. Eu quero o nome de vocês, viu? É sério, marca aí. Tem alguma coisa que faltou você falar, Emílio? Aproveita agora aqui, ó, na câmera da Velcro, que tem uma perguntinha que essa é pro Lobo gravar depois, viu? Essa é pro Lobo gravar que vai virar meme de novo. A pergunta que eu vou te fazer para terminar. Eu acho que assim, nós debatemos vários assuntos aqui, evidentemente que os assuntos não se esgotam. Assuntos você tem para debater 500 debates desse e não acaba, né? Porque a vida é dinâmica, tem uma opinião, você tem outra, ou às vezes o internauta tem outra. É um direito da democracia, só a democracia permite isso. Ditadura, lembra de uma coisa, ninguém podia contestar nada. Falava o governo, as pessoas calavam, sabe? Não tinha imprensa livre, não tinha nada. É bom. Você acha que eu gosto de tudo que sai na Globo, tudo que eu saio na Folha? Mas eu prefiro o direito, eu prefiro ser criticado ainda injustamente do que não ter liberdade de imprensa. Mas você sabe que eu estou muito distante na política, né? Mas quando começam a falar de mim, eu fico bravo. Eu fico, mas eu não respondo. Mas eu fico também, mas é um direito, eu não vou fechar jornal por conta disso, entendeu? Rapaz, o cara coloca uma bandeirinha lá e eu fico. É tudo. Eu, às vezes, eu fico, não é com a imprensa, eu nunca fico bravo com a imprensa, eu fico bravo, às vezes, com opiniões, com pessoas que poderiam dar passos importantes. Esses dias eu fiz uma postagem na internet sobre a deputada Renata Abreu. Eu respeito. Mas tinha um projeto na Câmara para retirar, sabe, o direito das mulheres, de os partidos serem obrigados a ter 30% de mulheres na chapa. Isso é uma conquista importante. O país tem mais de 50% de mulheres, estava exigindo só que 30% dos partidos fossem obrigados. 70% de homem, 30% de mulher. Ela vem e pede para tirar isso. Logo uma mulher. E logo uma mulher que tem tanto voto na nossa região, infelizmente. Olha lá, o Ed Henrique tá falando, Ribamar, senhor, Ribamar, vai vir aqui, Ribamar. É a nova geração política de Osasco? Pode ser candidata federal ou será uma candidatura à sucessão do prefeito atual? Não, senhor. Eu vou perguntar ao Ribamar, muita gente entrando, o próprio pastor Davi falou que por que o Lula não sai nas ruas para provar a popularidade? Já acho que vai ter a hora certa para tudo isso. O Fabinho aqui, o Fábio de Souza Cardoso, Fábio Cardoso, Lula está em caravana há 10 dias, Lula é o único candidato a governador federal. Governo federal. Ao governo federal, percorrer todo o Brasil, basta se informar. É a opinião aqui é livre, gente, vocês podem falar o que quiser. Prazer, um privilégio ter você aqui. Você é uma pessoa que eu respeito. Temos, às vezes, algumas opiniões diferentes, mas isso aí faz parte do jogo. Você sabe de uma coisa? O que eu gosto na política é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sempre respeitei todas as forças políticas, respeitei os meus adversários, respeito, eu não tenho, sabe, o meu maior adversário político em Osasco, Rogério, foi o Celso Giglo, todo mundo sabe. O Celso Giglo foi meu adversário, nós disputamos 3 eleições, 2000, 2004 e 2008. Eu venci 2, ele venceu 1. Depois veio o Lapas, eu apoiei o Lapas, ele foi candidato, derrotamos de novo. Mas você pensa que eu tinha uma inimizade com ele? Quando ele sofreu um acidente, que infelizmente a esposa dele faleceu, eu fui visitar na casa dele. Eu e ele, ninguém sabe, sem foto, sem nada. Por quê? Porque eu considero antes o ser humano, a pessoa que está ali. Sabe? Então as pessoas me respeitam, porque eu respeito as pessoas.
entendeu? Eu não distrato ninguém, não humilho, nunca usei da minha posição de prefeito ou de deputado, mesmo de vereador quando eu era, para subjugar pessoas ou para humilhar. Ao contrário, eu acho que o que eleva as pessoas é saber respeitar a dignidade do outro. Sabe? Eu sou assim, o mais humilde, sabe? O dito sabido, eu respeito. Porque eu também gosto de ser respeitado por todos. E graças a Deus tem sido assim. Quero te agradecer de coração a sua vinda aqui. De coração, muito obrigado. E tem a última perguntinha, porque assim, é papo reto. Eu ia fazer 3, mas eu poupei o Emílio de hoje. Vou fazer uma pergunta só. Você vai falar aqui, ó, nessa lente Câmera aqui. da verdade. Câmera da verdade. Que nota você dá pro atual prefeito da cidade de Osasco, de 0 a 10? Mas olhando aqui, qual a nota? Olha, eu acho que hoje daria para dar uma nota 6. 6. Eu acho que... Então ele passou de ano. Mas passou, aquele aluno que tá passando raspando, entendeu? Tá de recuperação? Se fosse meu filho, eu ia falar, meu filho, você precisa estudar, cara. Para de jogar bola, para de brincar, para de fazer marketing, vamos estudar um pouco, vamos propor soluções. Não fica paralisando coisas que não dá. Rogério, você não deveria ter pegado aquele prédio da prefeitura que estava construindo, paralisar e agora devolveu o prédio, a prefeitura perdeu aquilo, sabe? Tinha 3 esqueletos de prédio na entrada de Osasco. Todo mundo se lembra, ficou 50 anos. Eu fiz um trabalho, demolimos aqueles prédios e ainda fizemos um acordo pelo qual a prefeitura ganharia uma sede nova ali na antiga fábrica da Elvi. Ergue, eu começo, o Lapas continua, chega no andar, o Rogério não botou um tijolo e agora devolveu, desfez o negócio. Quer dizer, é pequenez, meu amigo. Você não pode ser pequeno, sabe? Você precisa respeitar, então tem que crescer. Sabe? Por enquanto você está passando raspando. A sua saúde a saúde de Osasco não está boa, a escola não está boa, os servidores estão mal pagos e maltratados, sabe? É preciso ter mais atitude. É isso que eu acho que falta em Osasco. Obrigado. Deus te abençoe. Papo reto. Retíssimo. Toda segunda-feira, 20 horas. Semana que vem nós vamos estar com o nosso querido Gelson Lima. E outra coisa, o Edmilson tá com Covid, vai voltar aqui e a gente eu vou estar avisando para vocês o dia que o pentacampeão Edmilson vai estar aqui no programa. Beijo, Deus te abençoe. Olha, deu um show de bola, uma aula de política para nós. Obrigado, Emílio, valeu. Obrigado a você, gente. Um abraço, boa noite.